Vitória do Sport 2-0 sobre o Ceará, num jogo de muita trocação, de muita briga, de muita entrega. Primeiro tempo o Ceará foi melhor, segundo tempo o Sport cresceu e conseguiu fazer os gols. Principalmente com a entrada do Marlon Douglas, que foi um diferencial. Sofreu o pênalti e deu uma assistência espetacular para o gol do Matos. 2-0, um jogo gigante, um jogo com duas equipes que vão brigar pelo acesso. Vou torcer para as duas subirem, porque são duas equipes que representam o melhor futebol desta Série B. Ao lado, claro, do Fortaleza, do Vila Nova e outras equipes que estão performando bem. Mas vejo o Sport numa crescente, o Sport evoluindo. Construção de jogada, o Sport trabalhando essa bola no meio, precisa corrigir a marcação, principalmente na bola aérea. O Sport não está conseguindo ser essencial e competente nessa bola aérea. Quando faz o corte, a bola sobra na área, fica quicando ali. E a saída de jogo do Sport está horrível. O Sport está entregando a bola para o adversário. Não pode. Ó, o Filipinho, o Marcelo Aju e o próprio Zé Lucas, que para mim fez um partidaço. Mas o destaque para mim foi o Christian Barleta. O jogador performou demais, entregou muito, jogou muito. Ao lado do Thiago Couto no primeiro tempo. Vitória do Sport 2-0, né, com um jogo muito bom, um jogo de muita entrega. Sinceramente, não foi fácil uma partida, hein? E eu sabia, o time do técnico Moza espelhou bastante o time do Sport e teve um primeiro tempo brilhante, tá? Tem alguns lances polêmicos? Tem. Mas tem uma jogada que eu vou mostrar aqui que pareceu aquele lance do Denilson na Copa de 2002. Vocês lembram, né? Naquele jogo lá em que o Brasil estava vencendo, o Denilson entrou na final da Copa contra os alemães. Eu vou mostrar esse lance aqui. Eu acho que está viralizando nas redes sociais. E é importante, né? Porque mostra também o Sport buscando e o Ceará marcando. Quer dizer, é jogo grande, galera. É jogo gigante. É jogo de duas equipes que vão performar até o final da competição e vão buscar o acesso, sim, senhor. Detalhe que o Márcio Goiano começa a enxergar o time, né, uma construção e, ao mesmo tempo, de saber o time ideal e o time para mexer. Ou seja, as mudanças que o Márcio Goiano fez fizeram com que a equipe do Sport conseguisse melhorar no segundo tempo. E o fato é que o primeiro tempo do Sport não foi tão bom, mas esse é o time do Sport. Com exceção do Cleison, que eu colocaria o Yuri Castilho, mas é o time do Sport. Acho que esse é o time com o Thiago Couto, com o Matson, né, com o Benevenuto, com o Marcelo Aju, né, com o Filipinho, que precisa ter mais atenção, com o Zé Lucas, a cabeça de área, o Biel, o Carlos de Pena construindo a jogada, sendo aquele construtor, o Barleta, o Perotti e o Yuri Castilho. Eu acho que o Cleison não entregou resultados nesse jogo, tá? E acho que a mudança... E aí o Márcio, ele conseguiu enxergar, ler o jogo bem, e conseguiu fazer as mudanças necessárias para que no segundo tempo a equipe do Sport pudesse crescer e buscar o resultado. Mas foi um jogo realmente bom de se ver, um jogo espelhado, um jogo de duas equipes, como eu falei, que vão brigar pelo acesso, duas equipes fortes, e o Márcio Goiano ele começa a ter o time ideal. O time perfeito ainda não, mas o time ideal. E eu acho que ele deve manter essa formação, tá? Deve manter, e assim, na minha opinião, em vez do Cleison entrar com o Yuri Castilho, eu acho que um jogador que performa mais, que é um jogador que tanto joga por dentro como também na extrema. Quer dizer, é um jogador que pode realmente performar muito. E esse cara aí, o Thiago Couto, está fazendo a diferença. Grande goleiro. O Sport encontrou um goleiro para chamar de seu. Aliás, o Sport precisava de um grande goleiro, precisava de um grande meia e um atacante. E o Sport encontrou o Thiago Couto, o Carlos de Pena, e esse lance aí, o de Pena poderia ter dado voltando pro Perotti, mas ele, óbvio, quis chutar no gol. Carlos de Pena e o Perotti, pronto. O Sport encontra um time, 3 jogadores para chamar de seu, coisa que há muito tempo o Sport não tem. Estava impedido aí esse lance aí, tá? Não precisou nem de VAR, já na hora do lance eu já imaginava realmente que o jogador estava impedido. Mas enfim, o Sport no segundo tempo foi outro time, tá?
O Sport no primeiro tempo, o Ceará foi melhor, é bom que se diga, tá? O Ceará cresceu no primeiro tempo, foi dono das ações, mas não teve competência no terço final do campo. E aí coube ao Sport, no segundo tempo, com as mudanças, buscar esse resultado e conseguir. Com o Marlon Douglas, que foi o diferencial, o cara que entrou e foi dono do jogo, tá? Foi o cara que realmente conseguiu fazer com que o time do Sport pudesse buscar o resultado e buscar a vitória. O Filipinho até melhorou no segundo tempo. No primeiro tempo ele não foi tão bem, mas no segundo tempo ele conseguiu performar e conseguiu jogar bem, né? O time do Ceará sempre dando susto, a equipe muito bem montada pelo Moza, tá? E aí vem um gol, ó. O Matheus no ponto futuro para o Barleta toca, e aí ele é empurrado, o Marlon Douglas, e calçado. 2 pênaltis em cima do sol aí. E o árbitro, o Braulio Machado, acaba marcando a penalidade correta, né, a penalidade. O Barleta foi para a cobrança e bateu muito bem, porque a bola ainda toca na trave, porque o Bruno é muito grande, tá? É grandão, e ele foi na bola, mas o Barleta consegue converter, fazer o gol para começar a dar arrancada do time. Esse gol ele deu ao time do Sport um momento bom. Vocês viram a comemoração, como é que foi, cara? Brincadeira, né? Quase caiu alambrado aí, o pessoal preocupado. Pai, calma aí, a polícia ali também preocupada, todo mundo preocupado, os caras segurando ali no alambrado. O gol do Sport, eu acho que fez com que a equipe do Ceará fosse mais para cima, desse espaço no contra-ataque para o time do Sport. Mas o Ceará é muito bom, um time realmente que joga muito, tá? Entrega muito, né? Resultado dentro de campo. E aí o Sport já tá tentando nessa bola aérea, né? Essa bola de escanteio, e o Perotti fazendo a função de pivô ali, a jogada do Marlon Douglas para o Carlos de Pena chutar para a defesa do Bruno. O Sport conseguiu achar um pouco mais de espaço no segundo tempo, tá? Ó, já estava ensaiando o Madison aí e o Benevenuto nessa bola, já estava ensaiando aí que ia sair o gol. E aí vem o escanteio, a bola é trabalhada novamente pelo ataque do Sport, Carlos de Pena, afasta ali o Luiz Otávio, e a bola vem, ó. Aí o Zé Lucas toca essa bola, o Marlon Douglas olha, vê que o Matheus tá subindo e faz essa ponte, galera. Isso é um passe, isso não é um lançamento, isso é um passe. Ele deu o passe pro Matheus subir, cabecear e fazer o segundo gol para dar uma tranquilidade. E o Matheus, né, que tá conquistando aos poucos o torcedor, acho que é um jogador cascudo, jogador experiente, jogador que tem eu acho que muito a entregar no esporte, mas o 2-0 fez com que a equipe do Ceará também tentasse, né? E o Ceará tentou o tempo todo, buscou essa bola, buscou esse gol, né? O Zé Lucas de volante, cara, primeiro volante, passando bem, aparecendo o tempo todo, né? E aí vem a jogada do Carlos de Pena. É muito difícil ser ali por cima, o Luiz Otávio faz o corte e o Zé Lucas chuta e a bola vai direto no goleiro. O time do Ceará, né, tenta de todas as bandeiras, o chute aí vai para fora, mas o terço final do campo do Ceará não é muito bom, né? O Carlos de Pena estava jogando em todas, estava buscando todas, e esse toque aí, ó, foi do Marlon Douglas, se eu não me engano, e aí o árbitro termina a partida, vitória do Sport 2-0 sobre o Vozão, torcida do Sport feliz da vida. Mas eu falei para vocês que eu ia mostrar o lance está na transmissão, o pessoal da Sportnet. Eu vou até pedir autorização a eles aqui, porque foi aos 40 minutos do primeiro tempo esse lance que chama bastante atenção. Presta atenção no lance, tá? Esse lance vai viralizar, porque é o seguinte, ó, a bola vem dali, ó. Aí o Barleta, ele domina. Olha quantos jogadores, 6 jogadores da equipe do Ceará em cima do Barleta, tá? Ele domina, protege, segura. E ainda estava no primeiro tempo, né? E a bola acaba voltando aí para o time do Sport, mas, enfim, o Barleta acreditou nesse lance aí. Eu acho que o Perotti esticou demais e a bola acabou sendo cortada pela defesa da equipe do Ceará. Mas é um lance, né? É um lance realmente antológico do futebol, lembra o grande Denilson da Copa de 2002, quando o Brasil foi penta naquele jogo contra a Alemanha. Bom, tem alguns detalhes aqui. O Sport em campo com o Thiago Couto, o Matheus, depois o Augusto Pussi, Marcelo Aju, Marcelo Benevenuto e Filipinho.
Zé Lucas, Biel, depois Iago Felipe, Carlos de Pena, depois Yuri Castilho. Cleison, depois Marlon Douglas, Barleta, depois Max e Perotti. Técnico Márcio Goiano. O Marlon Douglas entrou bem, fez um partidaço, galera. Partidaço o Marlon Douglas, tá? E o Yuri Castilho também entrou bem. Quer dizer, o time do Sport, acho que as mudanças fizeram com que a equipe pudesse performar melhor no segundo tempo. A leitura boa do Márcio Goiano fez isso. O Sport performou melhor no segundo tempo. O time do Ceará com Bruno Ferreira, Rafael Ramos, Luizão, Éder e Fernando, depois Sanches, Lucas Lima, Zanocelo, depois Juan Alano, Matheus Araújo, depois Dieguinho, Melk, depois Pedro Henrique, Fernandinho e Luca. O árbitro da partida, Braulio da Silva Machado, assistentes Thiago Americano Labes e Bruno Miller. O VAR, Rafael Trace. Público, parabéns ao torcedor do Sport, hein? 15.655 torcedores na ilha para uma renda de R$ 519.460. R$ 519.460. A equipe do Esporte Clube do Recife, que nesse momento, galera, tá na terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport tem 13 pontos, um ponto atrás do Fortaleza, que é líder. O Ceará está na 10ª posição com 10 pontos. Então, agora, o Leão vai jogar fora de casa, né, na próxima rodada, rodada número 8. O Sport joga no sábado contra a Ponte Preta, Moisés Lucarelli. Mas antes, o Sport joga pela Copa do Nordeste na quarta-feira contra o Asa, na Ilha do Retiro, jogo único das quartas de final da nossa Lempas. Muito obrigado, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, dá moral, like, joinha, gostei. Obrigado, fica na paz de Deus. Tchau, pessoal, valeu!